Primeiro-Ministro, caras e caros colegas de Governo, senhoras e senhores deputados. Iniciamos este segundo dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado, reafirmando perante todos os portugueses que a proposta que apresentamos a esta Câmara assenta em compromissos sérios e responsáveis e não retrocede em nada do que já foi assumido e votado por esta Assembleia nos últimos 4 anos. Ao contrário do que alguns dizem, este orçamento não é mais do mesmo. Este orçamento prossegue a consolidação de uma trajetória de sucesso iniciada na anterior legislatura que a democracia portuguesa está agora a conhecer. O que pareceu estranho, agora entranha-se. Este orçamento é melhor do que os anteriores, porque Portugal está melhor. E os portugueses estão melhores do que nos anos anteriores. Face a 2015, são mais 38 mil milhões de euros de riqueza produzida por ano em Portugal. São mais 12 mil milhões de euros de salários pagos em Portugal face a 2015. Desde esse ano, o crescimento acumulado do investimento em termos reais foi de 28%, o dobro do registado na área do euro. E o crescimento acumulado das exportações foi 21%, acima do crescimento do comércio mundial. São dados oficiais, irrefutáveis e indesmentíveis. Estes foram os 2 catalisadores do crescimento económico, da criação de emprego e de rendimento em Portugal. A dívida pública caiu de mais de 130% do PIB em 2015 para cerca de 118% em 2019 e ficará abaixo de 100% no final desta legislatura. O sistema financeiro está mais robusto. Confirmamos ao longo dos últimos 4 anos que a saída limpa do governo PSD-CDS foi, afinal, uma nódoa. Encontramos uma solução para o Banif, uma resolução com venda do negócio e preservação dos postos de trabalho. Recapitalizamos a Caixa Geral de Depósitos, fora do quadro das ajudas de Estado, e definimos uma estratégia séria e de futuro. Encontramos uma solução para a resolução do novo banco e tornamos financeiramente viável o Fundo de Resolução. E tivemos ainda de lidar com os níveis insustentáveis de crédito mal parado em várias instituições. Em 2015, o rácio de crédito mal parado era de quase 18%. Os dados mais recentes do Banco de Portugal apontam para um nível inferior a 8%, menos de metade. Mas não nos enganemos. As famílias e as empresas portuguesas são os verdadeiros obreiros deste sucesso. Portugal está de parabéns. As famílias portuguesas, pelo seu trabalho e pelo investimento que fizeram na educação dos seus filhos. As empresas, pelo que investiram, pelo que exportaram, pelo muito emprego que criaram e pelo rendimento que distribuíram sob a forma de salários. Esta evolução notável da economia portuguesa permite hoje um orçamento do Estado como nunca pôde ser feito antes. Com a liberdade de resposta ganha, neste período, por atingirmos o objetivo de médio prazo. Portugal torna-se mais robusto face a riscos externos. Esta liberdade estende-se às famílias e às empresas que, com confiança no amanhã, investem no nosso país. Mas sem a responsabilidade que nos trouxe até aqui, não teríamos a liberdade que nos permitiu, em 4 anos, reforçar o Serviço Nacional de Saúde em mais de 4.600 milhões de euros, sem pôr em causa o equilíbrio das contas públicas. O Orçamento do Estado para 2020 apresenta um reforço de todas as prestações sociais. É a primeira vez que tal acontece. São mais 1.100 milhões de euros para prestações sociais para reduzir a desigualdade e a pobreza.
O Orçamento do Estado para 2020 propõe mais investimento público. São mais 700 milhões de euros de investimento financiado pelo Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado para 2020 consolida e evolui no compromisso com a administração pública, com mais emprego e melhores salários. São mais 720 milhões de euros para emprego e salários dos funcionários públicos. E este orçamento traz ainda o maior reforço financeiro da história do Serviço Nacional de Saúde. Um reforço que será acompanhado de maior responsabilização de quem gera esses recursos. São mais 941 milhões de euros que o Serviço Nacional de Saúde terá ao seu dispor já no início do ano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, já aqui foi relembrado ontem, este é o orçamento da letra E. É de equilíbrio. Estimamos que o saldo orçamental de 2020 se fixe em 0,2% do PIB. Sim, um saldo positivo de 0,2% do PIB, que é sinónimo da credibilidade do caminho traçado. Desde 2016, ano após ano, apresentámos sempre os déficits mais baixos da democracia e o crescimento económico mais alto dos últimos 20 anos. Que credibilidade têm as críticas de quem sempre apostou contra estes resultados e que agora diz que aposta no crescimento? A política orçamental não é uma casa de apostas. É a identificação de prioridades, a preparação e a tomada de decisões. Já este ano chegaremos a um saldo orçamental positivo, o primeiro da nossa história democrática. Portugal deixará finalmente de viver à custa dos impostos que serão pagos pelas gerações futuras. Este é um orçamento para os mais jovens, este é um orçamento para as gerações vindouras. É de economia. A evolução da economia portuguesa nos últimos 4 anos é uma história de sucesso sem paralelo na Europa. Nenhum outro país europeu conseguiu uma evolução tão profunda do seu crescimento e da redução do seu endividamento. Hoje, na Europa, lideramos a consolidação estrutural das contas públicas com os maiores índices de confiança, a maior criação de emprego e o maior crescimento do investimento. Nos últimos 4 anos, investimos e tivemos saldos externos positivos. Sim, positivos. Poupámos face ao exterior, pela primeira vez na história recente da nossa economia. É de estabilidade. Estabilidade financeira, orçamental, mas também política e social. O fator, afinal de contas, mais importante para o investimento e, por consequência, para o crescimento económico e para a criação de emprego de qualidade. Mas também é o orçamento do E das empresas. As condições de financiamento favoráveis do Estado foram finalmente partilhadas pelas empresas e foram acompanhadas de medidas fiscais e de simplificação administrativa que incentivam o investimento nos modelos de negócio das empresas portuguesas e na especialização nos seus recursos humanos. Temos mais empresas, mais iniciativa privada, mais emprego e maior geração de rendimento. É também o E de emprego e de salários. Em 2015, quando assumi funções como Ministro das Finanças, o desemprego atingia mais de 600 mil portugueses. Hoje são menos de metade. Criaram-se 350 mil empregos, um recorde na Europa. Entre 2015 e 2019, as remunerações pagas cresceram 28%. Mais 1.000 milhões de euros de salários pagos por mês. Trata-se apenas do maior crescimento real dos salários em 40 anos. Finalmente, este orçamento é do E de esquerda.
Os últimos 33 anos de vida em democracia, desde 1987, mostram que gerar déficits e aumentar a dívida comprometendo o futuro do país não é mesmo de esquerda. De esquerda é avançar com políticas públicas que combatam a pobreza e a exclusão. De esquerda é valorizar o serviço público e, simultaneamente, a iniciativa privada. Por isso, neste orçamento, protegemos os mais frágeis, reforçamos a administração pública e criamos incentivos ao trabalho dos mais jovens e ao investimento das empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste Orçamento de Estado asseguramos a valorização da remuneração mínima mensal garantida, que no início da legislatura anterior era de apenas 505 euros mensais e já neste ano passa a ser de 635 euros mensais. Um aumento continuado e gradual a um ritmo responsável num contexto de criação de emprego. As pensões serão valorizadas em termos reais. Em 2020 inicia-se uma nova trajetória de reforço no complemento solidário para idosos, através de um aumento progressivo do valor de referência para um valor acima do limiar da pobreza. Um aumento médio próximo dos 15% apenas em 2020. Por tudo isto, para além de ser o orçamento do o quinto desta equipa e, por isso, o da quinta letra do alfabeto, este orçamento dá um passo com vista ao futuro e é, por isso, também o orçamento do F, do futuro. Porque é um orçamento que aposta nos jovens, que renova a confiança e que estimula o investimento. E porque deixa menos dívida e, portanto, menos impostos para as gerações futuras. A responsabilidade orçamental, a boa gestão das contas públicas, que primeiro se estranha e depois se entranha, devolveu aos portugueses a autoestima e pôs os nossos parceiros europeus a olhar para Portugal como um modelo de inclusão social responsável. O Estado voltou a respeitar os portugueses e os portugueses valorizam o esforço do financiamento dos serviços públicos e da política social que o Governo levará a cabo mais um ano, gerindo de forma rigorosa e responsável os recursos públicos que os portugueses disponibilizam por via dos seus impostos. O país merece agora um debate responsável. Não espera maiorias negativas, por isso mesmo, por serem negativas. Maiorias negativas que acrescentassem medidas que, por terem visões políticas opostas, nunca se entenderiam na forma de as financiar. Não espera medidas que, por aumentarem a despesa ou reduzirem impostos, ou pior ainda, por ambas, ponham Portugal no caminho do aumento da dívida, dos déficits excessivos e de mais impostos amanhã. Ou de medidas que alterem o equilíbrio orçamental, colocando em causa a credibilidade do caminho seguido e a estabilidade e a segurança conquistada pelos portugueses. Tudo isto seria triste se existisse, e isso sim seria uma fraude democrática. Não um fado, mas um fardo, sobretudo para as gerações futuras. Os portugueses merecem de todos nós mais responsabilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no momento de votar este orçamento, não tentem ser pessoanos. Afinal de contas, Fernando Pessoa só houve um. Não votem as medidas de despesa com um heterónimo gastador e as de receita com um heterónimo aforrador. António Costa riu com gosto. Muitos sorrisos na bancada do Governo. Afinal de contas, senhores deputados, da junção destes dois heterónimos apenas surgiria o heterónimo endividado. E endividamento é algo que o país hoje não precisa. Fernando Pessoa, que também era um homem de contas, apreciaria a responsabilidade de manter o orçamento equilibrado. E é esse o orçamento de Estado que vos apresentamos. Sem retrocessos face à anterior legislatura. Este é um orçamento que consolida avanços e traduz o reforço de inúmeras iniciativas legisladas ao longo dos últimos 4 anos. Este é o orçamento que confirma um caminho,
de valorização dos rendimentos, de responsabilidade para com o futuro, de proteção dos serviços públicos e de reforço da confiança dos portugueses e da confiança em Portugal. E não poderia ser de outra forma, porque os portugueses não esperam menos de nós, porque os portugueses não toleram caminhos que não sejam de responsabilidade, para com Portugal, para com os portugueses e para com o futuro desta grande nação. Muito obrigado. Fernando Pessoa, protagonista inesperado deste debate orçamental trazido por Mário Centeno, que recebe ali o cumprimento de António Costa, o orçamento da letra E.